Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E se você curte vídeos assim, do jeito que eu tô postando, e ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui, ativa o sininho para as notificações e curte o vídeo para dar aquela ajudinha pro canal. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um livro muito especial, que eu li lá para abril, mais ou menos, já faz tempo. Mas é um livro muito lindo, que muita gente já conhece, especialmente o filme, que também tem o filme dele, que é A Menina que Roubava Livros. A Menina que Roubava Livros é mais um livro com a temática da Segunda Guerra Mundial, maravilhosamente escrito pelo Marcus Zusak. A história do livro tem o início do ano de 1939, conta a história de Liesel Memminger, uma menina de 9 anos que precisa se esconder durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é filha de mãe comunista e pai judeu, e ela acaba sendo deixada para adoção pela mãe dela para que ela tenha uma chance de vida mesmo. Então a mãe dela leva ela para Munique para ela conhecer e ficar com a sua nova família adotiva. Durante o trajeto, né, durante a viagem que ela e a mãe dela fazem, ela já tem uma perda muito grande, muito difícil, que ela perdeu o seu irmão mais novo, que seria também deixado para adoção, né, com essa mesma família, junto com ela. E ele morreu nos braços da mãe durante a viagem, e foi a primeira vez em que a Liesel viu de perto a morte, e foi a primeira vez que ela escapou. Bom, Liesel era uma menina muito curiosa, muito inteligente, e logo após o enterro do irmão dela, ela percebeu que o coveiro deixou cair um caderninho pretinho no chão e tal, e ela não pensou duas vezes e foi lá e catou o livrinho do coveiro. Foi o primeiro roubo de livro dela. Ela não sabia ler, tá? Ela tinha muita dificuldade em aprender a ler, mas ela pegou o livro do mesmo jeito e guardou com ela como se fosse, assim, uma relíquia mesmo, sabe? Ela guardou por bastante tempo esse livrinho. Chegando na casa dos novos pais, Liesel já não vai muito com a cara da mãe, né? Da nova mãe dela, que é uma mulher um pouco... Como é que a gente fala, gente? É uma mulher um pouco exagerada. O nome da nova mãe dela, da mãe adotiva dela, é Rosa. E o novo pai chama Hans. E é por ele que a Liesel tem, assim, vamos dizer, uma paixão à primeira vista. Ela fica muito mais à vontade com o pai adotivo, né? Ela se identifica com ele. E isso vai fazer toda a diferença na história. Hans e Rosa Huberman são de uma família bem simples, são alemães, mas especialmente o Hans não concorda com esse pensamento nazista. Ele acha isso tudo um grande absurdo, um grande erro, e isso acaba deixando eles em maus lençóis por várias passagens do livro. Algumas coisas que aconteceram com o Hans, por exemplo, foi a briga muito horrível que ele teve com o próprio filho, porque o filho dele era um soldado nazista e achava que o pai dele era um idiota por não concordar com as ideias de Hitler, né? Chegou a um ponto assim que o filho saiu de casa e eles nunca mais se falaram. Outra coisa, que Hans chegou a apanhar do exército nazista por ter dado comida a alguns judeus que passavam
próximo à casa dele, ele ficou com muita pena daquelas pessoas que estavam extremamente desnutridas e judiadas mesmo, e ele acabou dando pão para essas pessoas e ele foi colocado como exemplo para os vizinhos ali, para as pessoas que estavam assistindo a cena de que ninguém podia ajudar os judeus. Então ele apanhou bastante do exército. A Liesel sofre na escola porque ela realmente não sabe ler e ela tem um fascínio gigantesco por livros. E ela acaba sendo meio que colocada para turmas de crianças menores. Então ela se sente super mal, sabe? Por não saber ler. E assim, ela. Vamos dizer que ela sofreu um bullyingzinho. Daí o que acontece? Sabendo dessa dificuldade de Liesel, Hans, que não é lá aquele leitor, mas que conhece as letras, né? Ele é alfabetizado, então ele vai acabar estudando junto com a Liesel e eles vão. Ela vai aprender a ler e ele vai melhorar a leitura dele, né? Aprendendo palavras novas, esse tipo de coisa. Ele ajuda a Liesel a, além de amar os livros, a conseguir ler e devorar os livros. A vida deles é uma vida muito complicada. O Hans quase não tem emprego, ele pinta casas, assim, ele faz mais bicos, né? Ele toca acordeon, então ele só ganha mesmo por poucos bicos que ele consegue fazer, o que não dá muito dinheiro para casa. A Rosa, ela lava roupa, né? Para fora, para as pessoas. Ela vai vendo que conforme passa o tempo e o regime nazista fica pior, vai piorando a situação, ela vai perdendo cada vez mais clientes a ponto de não ter mais nenhum. Então, é desesperadora a situação da família que come praticamente sopa de ervilha, que é a única coisa que eles têm por muito tempo mesmo. Eles só comem a mesma coisa e ainda são agradecidos por conseguirem comer a sopa de ervilha todos os dias, porque às vezes algumas pessoas realmente não tinham mais o que comer. Liesel acaba se acostumando com essa família nova, ela meio que desiste de tentar reencontrar a mãe. Chega uma hora que ela realmente desiste, ela chega a mandar cartas pra mãe que ela nunca recebeu resposta, né? E ela acaba realmente, chegou uma hora que ela meio que desistiu, assim, de procurar pela mãe dela de verdade. E ela se acostuma com essa família, com o jeito da mãe adotiva dela, ela se acostumou com o jeito da Rosa. Ela fez várias amizades na vila que ela morava ali, então ela brincava na rua. Ela teve uma infância de verdade com essa família. As coisas ficavam mais leves e mais felizes para Liesel justamente quando o pai dela, o Hans, pegava o acordeão para tocar para ela. Aí ela ficava feliz, ela ficava muito feliz mesmo. Bom, como o Hans era uma pessoa que não concordava com o regime nazista, que não achavam os judeus essa coisa horrível, ele tinha amizade, tinha respeito pelos judeus, ele acabou recebendo em casa um judeu e escondendo ele no porão, um judeu que era filho de um grande amigo dele, né? Que precisava muito de ajuda, ele estava doente, ele ia morrer, entendeu? E Hans ajudou e escondeu ele ficou escondido no porão por um bom tempo, que era o Max. E a Liesel fez uma amizade muito bonita com o Max. Mas, como a situação lá ia de mal a pior, vários acontecimentos ruins, sem trabalho, sem dinheiro, com um judeu no porão, a guerra já estava ali batendo na porta deles, eles passando fome, com bombas caindo, com toque de recolher, e eles passam assim por muitas adversidades, muitas dificuldades. Durante a guerra, onde aconteceram vários bombardeios e tal,
Liesel perde muitas pessoas do convívio dela, muitas pessoas. Ela fica realmente, completamente sem chão. Mas passado tempos depois da guerra, Liesel já estava recuperando a própria vida, né? Mais uma vez, depois de mais outras perdas, né? Ela estava recuperando a vida e ela finalmente encontra uma pessoa que vai deixar os dias dela muito, muito melhores, que ela vai ficar muito feliz. Mas eu não vou falar quem não, leiam o livro. Já a morte, bom, a morte demorou para encontrar com a Liesel. Ela escapou bastante da morte. Considerações finais sobre esse livro maravilhoso. A narrativa é toda pela visão da morte, então deixa o livro muito mais interessante, porque é como se você visse toda a história de cima, né? É um negócio assim bem diferente, é uma experiência maravilhosa esse livro, meu xodó. A leitura não é tão simples assim. Existem muitas palavras em alemão que elas são, claro, né, traduzidas logo em seguida, mas acaba atravacando um pouquinho a leitura. De vez em quando você dá umas enroscadas na leitura, porque tem umas palavras meio difíceis mesmo de ler. Luna! Então são muitas palavras em alemão. Deixa a gente meio... como é que fala isso? Bom, a edição desse livro, na verdade, eu comprei esse livro com a capa do filme, né? É uma edição bem bonita, ó. Deixa eu até virar pra trás um pouco. Olha, aqui. Ai, cara. Olha que lindo. Ilustradinho. As folhas são amareladinhas. A letra é pequena, mas nem tanto assim. É que o livro é grande mesmo, tá? É um livro bem grossinho. Eu demorei bastante para ler esse livro, mas porque eu estava trabalhando, eu só lia ele na hora do almoço, assim, coisa de 15 minutos por dia. Eu só conseguia ler coisa de 10 páginas por dia. E eu chegava em casa e eu não tinha pique para ler muita coisa. Então eu demorei bastante para ler esse livro, mas foi maravilhoso. Leria de novo ele. Mas eu tenho muitos outros na fila, então não vai rolar agora. Mas eu acabei esquecendo que eu já tinha esse livro. Que ele está lá na casa da minha mãe. Que ele tem aquela outra capa branquinha, assim, que tem a sombra só aqui da pessoinha, né, tal. Que é aquela capa, aquela primeira capa. Então acabou que eu tenho 2 exemplares desse livro. Os 2 são muito bonitos. Os 2 são da Intrínseca. Gente, leiam, só leiam, porque esse livro é maravilhoso. Fala tanta coisa bonita que ensina muita coisa. Vale muito a pena ler esse livro. Esse livro aqui já é a 3ª edição. Então eu acho que o que tá na minha mãe deve ser ou a primeira ou a segunda, não sei. Esse também entrou pra minha lista dos favoritos. Dei nota 5 pra ele. Ele é realmente muito bom. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.